Fala guerreira, fala guerreiro, sejam bem-vindos aqui ao canal do Prof. Igor Muniz. Vamos a mais uma aula aqui específica de exercícios da banca FGV, sempre corrigindo muito mais do que simplesmente te dar o gabarito, mas tentando trazer um conhecimento que pode e ajudará você na sua prova, beleza? Então, sem enrolação, vamos à nossa aula de hoje, galera. Bom, hoje veremos aqui organização da administração pública, quebrando a banca FGV, aqui as redes sociais do Prof. Igor Muniz. Sem enrolação, vamos nessa. Direito administrativo você encontra aqui, bem como direito constitucional também, beleza? Direito administrativo, a segunda melhor matéria do mundo. Aqui não tenho muro, não tem mureta aqui, eu não fico em cima do muro, eu tenho um filho preferido, é o direito constitucional, mas não muda o fato de ter adquirido esse gosto aqui, né? Igual o sushi, o direito administrativo. Conforme você vai provando ali, você vai começando a gostar de direito administrativo, beleza? Primeira questão, Banca FGV, ano 2024, para a Câmara de Fortaleza Técnico Administrativo. A questão de número 1 nos diz assim, ó. No contexto da organização da administração pública, a opção de determinado ente político de criar secretarias especializadas em determinados temas, atribuindo-lhes competências específicas, é chamada de. Ora, quando a gente vai fazer as questões da FGV, eu sempre digo para vocês irem fazendo marcação. Por quê? A gente acabou de ler, parece que a gente não leu nada, né? Então, ó, no contexto da organização, a gente está falando de organização da administração. Pronto. A opção de determinado ente público, então a gente está falando que um ente público, ele quer criar secretarias especializadas em determinados temas. Ele quer criar o quê, galera? Secretarias. Atribuindo-lhes competências específicas. Essa atribuição de competência para secretarias especializadas criadas por esse ente público é chamada de quê? Bom, a gente vê bastante, e aí eu vou trazer para vocês aqui, nós temos a desconcentração. Deixa eu botar aqui para cima, que é para a gente ter espaço legal, um espaço legal para trabalhar. Beleza? Nós temos, ó, a desconcentração. Aqui agora. Nós temos a desconcentração, concentração. E temos, e aí é diferente, de descentralização. Show de bola? Então, ó, eu preciso que vocês pensem na diferença básica aqui de desconcentração para descentralização. Quando eu falo em desconcentrar, significa o inverso de concentrar. Quando a gente está falando de concentração ou desconcentração, não vem à nossa memória, à nossa mente, que algo aqui na nossa cabeça, ela está conectada, ela está ali concentrada, a nossa mente ela está concentrada numa determinada atividade. Veja, quando eu falo em concentrar ou desconcentrar, eu estou falando basicamente de mim comigo mesmo. É a minha estrutura física, biológica, está voltada para algo. Então, quando eu falo em desconcentrar, eu estou falando exatamente na criação, ó. Eu estou falando aqui de desconcentrar. Eu estou falando, antes de eu te falar o que vai criar, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Eu estou falando em algo interno. Beleza? Vai ficar melhor assim para vocês entenderem. Em algo interno. Por conseguinte, em consequência disso, quando eu falo em descentralizar, eu quero agora que vocês pensem naquele chefe. E aí, para explicar descentralizar, eu preciso que vocês pensem naquele chefe que é extremamente centralizador de tarefas. Ele faz tudo, ele não abre mão de nada. Ele tem dificuldades de descentralizar as suas tarefas ou tarefas da organização para outras pessoas. Esse é o ponto-chave. Porque quando eu falo em desconcentrar, é algo interno. Mas quando eu falo em descentralizar, eu estou falando em algo externo. Eu estou falando em outras pessoas. Externo. Então, quando eu desconcentro, se é interno, a pessoa jurídica que desconcentra,
A pessoa jurídica que desconcentra, ela cria órgãos. Ela cria órgãos. Esses órgãos, eles não são dotados, os órgãos, olha nos meus olhos, os órgãos, eles não são dotados de personalidade jurídica. O meu coração, ele não é o meu coração. O meu coração, ele é eu. Porque ele não é nada sem a minha pessoa, sem eu, o todo. Então, os órgãos, eles não são em si mesmo, mas sim parte de um todo. Então, quando eu falo que o órgão ele é parte de um todo, significa que ele é integrante de uma estrutura maior. Então, os órgãos, por serem parte dessa estrutura maior, os órgãos, por serem parte dessa estrutura maior, não possuem personalidade jurídica. Ao passo que quando eu falo em descentralização, se é externo, eu estou falando na criação de entidades. Cria entidades. Então, a desconcentração ela é interna, cria órgãos. A descentralização é externa, cria entidades. E essas entidades, por sua vez, diferentemente do órgão, são pessoas jurídicas distintas. Igor, elas possuem personalidade jurídica? Sim, acabei de dizer. São pessoas jurídicas. Isso é a personalidade jurídica. Então, desconcentração interno cria órgãos. Descentralização externa cria entidades. Vocês vão observar que bem aqui eu falei em ente público. Eu não, né? O comando. Ente público não pode ser confundido com entidade administrativa. Ente público não pode ser confundido com entidade administrativa. Igor, qual que é a diferença? Os entes públicos, galera, são a União, os estados, o DF, e municípios. Então, os entes públicos são também conhecidos como entes federativos, porque eles compõem a federação que é a República Federativa do Brasil. Então, quais são os entes públicos? União, estados, DF, municípios. É o que a gente conhece, esses entes públicos aqui, como administração direta. Perfeito? Ao passo que a entidade administrativa, elas são criadas por essa administração direta para exercerem algumas atividades estatais. Porém, elas não fazem parte da estrutura da administração direta. Elas não fazem parte dessa estrutura macro, que é a micro, que seria o ente público. Elas são entidades administrativas com personalidades jurídicas próprias. Portanto, aqui nós temos as entidades administrativas, quais sejam a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, autarquia e empresa pública. Beleza? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. Só rememorando, trazendo ou explicando algo para vocês. Igor, eu não sei o que é cada uma dessas, mas alguns slides à frente eu vou trazer um pouco mais de detalhes sobre elas aqui. E aí eu trago aqui algumas explicações a mais. Porém, bora voltar agora para a nossa questão. Agora nós temos total competência para resolvê-la. Por quê? Vejam, a organização da administração, esse ente público, ele cria secretaria. Galera, as secretarias, elas fazem parte do mesmo órgão ali, da mesma administração direta. Certo? Você tem a presidência da República, por exemplo, ou um Estado, seja um Estado aqui da Federação, e tanto a União, quanto o Estado, quanto os municípios, eles criam secretarias. No caso da União, cria ministérios, beleza? São órgãos que trazem uma maior especialidade, mas que não possuem personalidade jurídica. Então, se irão ser criadas secretarias especializadas, nós estamos falando de uma atribuição, de um passar de competências
interno. Se eu estou falando de passar de competência interno, não é publicização. A publicização é exatamente, é até às vezes meio contraditório. Publicização é quando você passa para outros entes ou outras entidades ali algumas demandas do Estado. É você passar para o setor privado competências do Estado, ou seja, haverá uma publicização desses entes privados. Eles passarão a exercer algumas atribuições estatais. Concentração administrativa, não. Por quê? Porque não está pegando para si a competência, está repassando a competência. Então, não é concentração. Descentralização também não. Por que, Igor, não é uma descentralização? Porque não está passando para uma outra pessoa jurídica, mas dentro da sua própria estrutura. Portanto, não é descentralização. Igor, seria centralização? Também não. A centralização é quando você pega de pessoas jurídicas distintas e guarda para si. Um único órgão ali guarda para si desenvolver aquelas atividades. Estamos diante da desconcentração administrativa, porque ao repassar de competência foi interno e criou um órgão que não possui personalidade jurídica, que é essa secretaria especializada. Beleza? E aí entra a nossa munição, confirma o nosso gabarito, ela sai e sobe a questão de número 2. Ó, FGV prova Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para residente. Gilberto estava estudando para concurso público com sua amiga Juliana. Quando esta perguntou para ele qual a natureza jurídica, ele quer saber qual a natureza jurídica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, a resposta correta de Gilberto foi de que se trata. Qual foi a resposta correta de Gilberto? Ora, nós temos o poder judiciário. Nós temos o poder judiciário. E quando eu falo em poder judiciário, ele também tem a sua divisão ali interna e às vezes até mesmo divisão externa. Então, quando a gente pergunta qual a natureza jurídica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a gente vai responder corretamente que, é um órgão integrante da administração direta. Aí eu vou perguntar para vocês. O juiz, vamos lá? Vamos ver aqui, o juiz, certo? Se o juiz errar, o juiz é integrante do Poder Judiciário. Se o juiz errar, você vai entrar com uma ação contra quem? Contra o juiz? Contra o Tribunal de Justiça? Ou contra o Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta foi juiz, cuidado. Se foi Tribunal de Justiça, mais cuidado ainda. Porque essa ação deverá ser movida contra o Estado do Rio de Janeiro, porque ele é o ente federativo. Ele é o ente maior, ele é a administração direta. Então, quando eu falo que o Tribunal de Justiça, quando alguma coisa acontecer contra ele, ele não responderá, é porque ele não detém personalidade jurídica. Se ele não tem personalidade jurídica, ele é um órgão integrante da administração direta. Perfeito. Aqui ele não foi criado. Ele não é uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação. Ele busca fundamento e validade da própria Constituição. Beleza? Então, ele é um órgão integrante da administração direta. É pessoa jurídica? Não. Aqui, a letra A é o nosso gabarito. B, pessoa jurídica de direito público, integrante da administração direta? Não. Ele é sim da administração direta, mas não goza de personalidade jurídica. Pessoa jurídica de direito privado? Piorou. Órgão integrante da administração indireta? De fato, ele é o órgão, mas não da indireta. Pessoa jurídica de direito público? Integrante da administração indireta? Não, ele não é nem PJ, nem da administração indireta. Portanto, entra a nossa munição informando que, de fato, o Tribunal de Justiça é um órgão pertencente à administração direta. Sentiu dificuldade na hora da prova? Lembre-se, antes de você lembrar disso que eu vou te falar, se inscreva,
deixa aqui a sua curtida, deixa o seu comentário, que isso ajuda a gente a entender que a gente está no caminho certo, beleza? Mas lembre-se na hora da sua prova que, quando você tiver dúvida, pergunte-se: se eu precisar entrar com uma ação, é contra quem? Galera, geralmente é contra o Estado. Ele responde pelos seus órgãos e pelos seus integrantes. Portanto, órgão da administração direta. Show? Ah, avançando aqui, questão de número 2. A nossa munição já saiu, ó, só para você ver. Sai a letra A e sobe nossa questão de número 3. Ó, Prefeitura de BH, auditor de controle externo. Ao estudar para concurso público para o cargo de auditor de controle interno do município de Belo Horizonte, olha as historinhas sempre gigantescas aqui da FGV, né? E a gente vai marcando o que nos interessa. Josélia decidiu se aprofundar no ponto atinente à teoria do órgão e sua aplicação no direito administrativo, assim como aquelas que buscam explicar a relação entre o Estado e os agentes públicos, exatamente. Essas teorias do órgão, elas surgiram para explicar a relação entre Estado e agentes públicos, responsáveis pela manifestação da vontade estatal. Galera, aqui ele já te deu a resposta, beleza? Diante de tais circunstâncias, Josélia corretamente, concluiu corretamente que no ordenamento pátrio prevalece, ó, aqui, ó, deixa eu trazer aqui para vocês. Vou pegar só a minha canetinha aqui. Deixa eu explicar para vocês. Então, a gente tem aqui teorias que surgiram para explicar a relação entre Estado e aqueles agentes públicos que estão ali no front, que são a administração pública. Certo? Quando eu disse que já deu a resposta, porque a gente vai entender algumas teorias. A gente tem ali a teoria, por exemplo, da representação. Quando eu falo da teoria da representação, essa teoria ela diz que os agentes públicos representam a administração pública. O problema dessa teoria? O problema é que se eu disser que aquele agente público ele representa a administração pública, eu estou dizendo que a administração pública ela é incompetente, não, qual que é o nome? Ela é... Fugiu o nome, vamos já lembrar. Os menores de 16 são incapazes. Perdão. Fugiu o nome. Se eu falo que a administração pública ela será representada pelos seus agentes públicos, eu estou dizendo que a administração pública ela é incapaz. E, na verdade, ela detém capacidade para isso. Então, a teoria da representação ficou um pouco ali inaplicável. Quando eu falo na teoria, por exemplo, do mandato, ou seja, os agentes públicos seriam mandatários da administração pública. Ou seja, eles, através de uma procuração passadas para ele, para esse agente público, ele representaria ou ele estaria ali falando em nome da administração. Problema: quem passou o mandato? Para que haja um mandatário, alguém precisa ter passado esse mandato. Quem passou o mandato? Quem originou? Quem foi o primeiro a passar? Porque a administração pública ela é intangível, de certo modo. Certo? E aí a gente chega na teoria do órgão, ou o que a gente chama de teoria da imputação volitiva. Quando eu falo aqui, ó, vem comigo que eu já vou te explicar direto na questão. Essa teoria da imputação volitiva vem de vontade. Imputar algo a alguém é você dizer que aquilo faz parte da pessoa ou a pessoa queria aquilo. Igual, por exemplo, o crime foi imputado a determinada pessoa. Ou seja, aquele crime foi dito como feito, realizado por aquela pessoa. Por isso que os menores, eles são tidos como inimputáveis. Ou seja, a eles não pode ser atribuído crime. Eles são inimputáveis. Então, a teoria da imputação volitiva é a teoria de dizer que determinada vontade é de uma determinada pessoa. Então, segundo a qual a vontade do agente público, que integra, veja, o agente é integrante do órgão, que não é dotado de personalidade jurídica, perfeito. O órgão não é dotado de personalidade jurídica, já vimos isso.
essa vontade do agente, ó, essa vontade do agente público é imputada à respectiva pessoa estatal. Igor, então quer dizer que a vontade do agente ela vai ser vista como a própria vontade do Estado? Sim. Isso é a teoria da imputação volitiva ou teoria do órgão? Sim. É essa que a gente tem no nosso ordenamento pátrio, adotado no nosso ordenamento pátrio? Sim. Então, de cara, é o nosso gabarito. B, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica nada tem a ver com essa explicação da relação entre Estado e os seus agentes, porque, na verdade, aqui a gente tem uma desconsideração, ou seja, é quando uma pessoa se esconde atrás da PJ e você precisa acessar aquela pessoa. Então, você vai desconsiderar a PJ para poder invadir ali o patrimônio ou a esfera a jurídica daquela pessoa. Pensa comigo, eu crio uma empresa e eu compro tudo em nome da minha empresa. E aí só que eu compro as coisas para mim, em nome da minha empresa. E aí eu vou lá e você entra com uma ação contra a minha empresa. Aí quando você vai olhar, a minha empresa não tem bem nenhum, mas os bens estão todos comigo. Aí você consegue provar que, na verdade, eu tinha ali uma empresa de fachada e você quer atingir o meu patrimônio, porque o meu patrimônio, na verdade, não é meu. Ele foi camuflado, é um patrimônio da empresa que foi camuflado para mim. Então, nesse momento, desconsidera-se a pessoa jurídica e a gente avança lá na pessoa privada. Porém, isso não é teoria do órgão. Essas teorias não são explicativas dos órgãos. Essa é uma teoria lá do direito civil. Pois a vontade manifestada pelo agente é atribuída à pessoa estatal e não aos órgãos que a integram, que são despersonalizados. Não. A justificativa não tem nada a ver. C. A teoria do mandato a gente viu, ou seja, o mandatário. O advogado, se eu for defender alguém, como eu defendo nas causas, eu sou um mandatário daquelas pessoas, ou seja, eu falo, eu respondo por elas, beleza? Segundo a qual o agente público é considerado mandatário do Estado. Até aqui, ok. Notadamente diante da personalidade jurídica que é reconhecida aos órgãos. Então, veja, eles tomaram cuidado de repente, a pessoa não achar que essa teoria está no nosso ordenamento pátrio. A teoria do mandato já estaria errado por ela não ser do nosso ordenamento pátrio. Porém, tem mais outro erro. Os órgãos, aqui ó, notadamente diante da personalidade jurídica que é reconhecida aos órgãos? Não. Órgão não detém personalidade jurídica, erro duplo da questão. E letra D, a teoria da representação, na medida em que o agente público é, na realidade, um representante do Estado e de seus respectivos órgãos. A explicação para a teoria da representação está certa, mas a representação não se aplica no ordenamento pátrio. Mas, de novo, que integra um ente federativo, apesar de sua personalidade jurídica. Beleza? Então, letra D, errada. Entra a nossa munição, mostra que nós estávamos certos, sai a nossa munição, sobe questão de número 4. No âmbito da classificação dos órgãos, quanto à posição estatal, existem os órgãos independentes. Sim, existem os órgãos independentes. Existem os órgãos autônomos. Existem os órgãos superiores e existem os órgãos subordinados. Essa é a classificação, galera, dos órgãos quanto à sua posição estatal. Existem os órgãos independentes, também designados de órgãos primários do Estado, em relação aos quais é bastante difundida a compreensão de que eles têm as suas atribuições definidas onde? Diretamente na Constituição. E de que são colocados no ápice da pirâmide governamental. No ápice, no topo da pirâmide, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional. Perfeito. Nesse contexto, podem ser apontados como exemplo de órgão independente. Vou dar um exemplo do Poder Executivo para vocês, depois a gente vai para os demais poderes. A gente tem como órgão independente, por exemplo, no Poder Executivo Federal, a presidência da República. Presidência da República é um órgão. Não estou falando do presidente, estou falando da presidência da República. É um órgão independente porque ele busca a sua validade diretamente na Constituição. Um órgão autônomo
são os órgãos vinculados a essa presidência. Lembra que a gente falou das secretarias e que no ente União nós temos os ministérios? Ministérios. Os órgãos autônomos, nesse caso exemplificado através dos ministérios, eles gozam de bastante autonomia, mas estão subordinados aos órgãos independentes. A presidência da República exerce hierarquia sobre os ministérios. Os órgãos superiores, e aqui é onde mais as bancas vão tentar te confundir e não conseguirão, porque você está aqui comigo hoje. Os órgãos superiores são aqueles que estão em uma escala de hierarquia, mas gozam de menor autonomia. Me dá um exemplo, Igor. Hierarquia. Me dá um exemplo? Dou sim. Por exemplo, a Polícia Federal. Então, a Presidência da República, ela é um órgão independente. O Ministério, vamos pensar aqui no Ministério da Justiça, a Polícia Federal, ela é um órgão superior, mas ela está sob a hierarquia do Ministério da Justiça, sob e abaixo, beleza? E nós temos aqui, por exemplo, as delegacias. Delegacias. São órgãos subordinados, basicamente, de execução. Beleza? As delegacias vão lá e executam. Show? Aqui um esqueminha básico para vocês. Porém, quando a gente leva esse esquema lá para o Poder Judiciário, por exemplo, a gente vê que os tribunais de justiça, bem como os tribunais superiores e tudo mais, entre eles há uma hierarquia. Entre eles, lá no Poder Judiciário falando. Porém, quando falamos em órgãos, eles buscam validade de onde? O poder, por exemplo, se eu falar para você o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado, a gente falou aqui, do Estado, falou de qual Estado? Não, de algum Estado. O Tribunal de Justiça de um Estado, na linha hierárquica, quando a gente fala, de repente, do Poder Judiciário, a gente vai ver o Supremo Tribunal lá no topo. Aí você pode pensar assim, ora, se o STF está no topo e o TJ está lá embaixo, então ele não vai ser independente nunca. Cuidado. Porque, na verdade, o STF ele está numa posição superior, principalmente no que a gente fala no que tange a relação de recursal. Mas cada um tem a sua atribuição. Inclusive, de repente, em algum momento, o STF ele possa fazer um julgamento ou intervir ali de forma errônea dentro das competências daquele TJ. Ele não pode fazer isso. O TJ goza de autonomia também. Portanto, quando eu falo em TJ, eu estou falando do topo. Eu estou falando que os TJs são órgãos independentes, porque eles estão definidos diretamente na Constituição e são colocados, portanto, no topo da pirâmide governamental. Podem ser apontados como exemplo de órgão independente os tribunais de justiça. Estão no topo do poder judiciário estadual, beleza? Dentro da estrutura, são órgãos independentes, porque gozam ali de autonomias dadas diretamente pela Constituição. Os entes federativos, galera, não são órgãos. Entes federativos são pessoas jurídicas. Procuradorias dos estados. É só você se perguntar. A Procuradoria do Estado responde a quem? Ao governador. Então, eles têm autonomia? Têm bastante autonomia, mas estão vinculados e subordinados à governadoria. Portanto, são sim órgãos, mas não independentes, são órgãos autônomos. As procuradorias são órgãos autônomos, beleza? Entidades autárquicas, de novo, administração indireta, personalidade jurídica, não é o nosso gabarito. As secretarias de estados, novamente, segundo escalão, galera, segundo escalão do Poder Executivo Estadual. Portanto, você tem a governadoria, abaixo dela as secretarias, que fazem, às vezes, dos ministérios lá no âmbito da União. Portanto, gabarito, nossa letra A. Entrou nossa resposta, munição, saiu, subiu a nossa última questão, e se você ainda não deixou seu like, não se inscreveu, faça isso, ajude-nos nesse projeto, nessa caminhada, para que possamos ajudar mais pessoas, beleza? Voltando para cá, compõe a administração indireta no direito positivo brasileiro, as autarquias, olha, já está te dizendo, aqui ele já está te dando o bizu,
Ele já está te falando que a administração indireta é composta pelas autarquias, pelas fundações, pelas sociedades de economia mistas e pelas empresas públicas e as suas subsidiárias dessas empresas, bem como os consórcios públicos. Perfeito. Ele quer, relacione a entidade da administração indireta abaixo com sua respectiva, com sua respectiva característica. Então, bora ver aqui, antes de nós passarmos, eu trouxe um slide em branco aqui para a gente trabalhar algumas coisas bem rápidas aqui para vocês. Nós temos, volta aqui, vem aqui, tá no azul? Não. Pronto. Nós temos a administração indireta. Administração indireta. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidão. Isso, nós temos a administração indireta. Essa administração indireta, ela é fruto da descentralização. E já vimos que descentralizar significa criar novas pessoas jurídicas. Dentro dessas, nós temos as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e fundações públicas. E aí vai dizer, o artigo 37 vai dizer para a gente o seguinte, que lei, deixa eu botar aqui, deixa eu ver como que eu coloco para vocês aqui, Vamos colocar aqui assim, que lei específica, essa lei específica, galera, criará e autorizará. Vou colocar aqui assim, cria e autoriza. Cria e autoriza. Cria e autoriza. A lei específica cria o quê? Autarquia. E a lei específica autoriza a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Show? Só um esqueminha para vocês pegarem essa situação. Lei específica cria. Igor, o que é uma lei específica? É uma lei que trata de um único assunto. Ela não pode trazer outros assuntos estranhos à criação ou à autorização dessas entidades da administração indireta. Então, é uma lei que só trata daquilo. Ela cria a autarquia. E ela autoriza a criação da empresa pública, da sociedade de economia mista e da fundação. Quando eu falo em autarquia, galera, eu estou falando do que mais se aproxima à administração direta. É o que mais se aproxima às autarquias. Deixa eu colocar aqui melhor. As autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito público. Quando eu falo em direito público, eu estou te falando que a autarquia ela está sob a égide, abaixo de todas as normas concernentes à administração pública direta. Então, as leis que são voltadas para a administração são também voltadas para a autarquia, porque ela tem um status de direito público, diferentemente das empresas públicas e sociedade de economia mista e das fundações. Essas aqui, elas são de direito privado. As empresas públicas e sociedade de economia mista são tidas como as empresas estatais. Elas servem para a regulagem da economia, bem como a intervenção do Estado em relações privadas. Então, esse direito privado significa que uma empresa pública, embora ela tenha ali a aplicação de parte do direito público, majoritariamente ela seguirá a mesma ordem e lógica do direito privado das empresas, beleza? Do direito empresarial, bem como a sociedade de economia mista.
essa fundação que é o grande X da questão. Porque aqui eu tenho essa fundação que está aqui embaixo, é o que a gente chama de fundação pública de direito privado. Igor, o que é uma fundação? É um conjunto de patrimônio que afeta uma determinada atividade. Ele é distribuído, ele tem por competência ali uma determinada finalidade numa área social ou algo do tipo. Nós temos a fundação privada, e não confunda. Fundação privada é a Xuxa Meneghel, é a fundação do Ayrton Senna. Elas são fundações criadas, Fundação Neymar Júnior, são fundações criadas por pessoas privadas. Quando eu falo em fundação pública de direito privado, são fundações públicas, mas que estarão sob a égide de direito privado. Beleza? E aí, por que eu estou falando isso? Porque nós temos outra fundação. E aí, essa confusão é por conta do Decreto-Lei 200, da sua mudança, e da Constituição de 88, que às vezes acabam divergindo. Junto, teremos as fundações. Só que, galera, aqui serão as fundações públicas de direito público. É o que a gente chama de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Essas aqui, ó, são as fundações autárquicas. Beleza? Autárquicas. Show de bola? Então, nesse panorama, a lei específica cria autarquias e fundações públicas de direito público e autoriza a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. Beleza? E quando que serão criadas essas aqui, Igor? Serão criadas com o registro dos seus atos constitutivos no devido registro ali. Show de bola? Então, vamos para a nossa questão agora. Então, compõe a administração indireta e ele te perguntou as características. Ora, a autarquia, vem comigo. Então, vamos ler uma por uma e a gente vai dando aqui, né? É melhor. Ó. Cadê? Vou colocar o azul aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó. Pessoa jurídica de direito público. Ah, e você vai falar assim, Igor, é uma autarquia. Ou então é uma fundação autárquica. Até aqui tudo bem. Ou privado. Igor, não pode ser autarquia nem privado. E agora? Ah, mas aqui ele vai te dar o bizu, ó. Criada por 2 ou mais entes federativos. 2 ou mais entes federativos para a gestão associada de serviços públicos. Galera, aqui nós temos o que é o item 4. São os consórcios públicos. E detalhe, quando 2 entes federativos, por exemplo, 3 municípios se juntam para dividir ali o serviço público de coleta de lixo, porque um só, se cada um tiver o seu, sai muito caro. Então, ali eles fazem essa divisão, esse rateio, para que tenha uma gestão associada desse serviço público, coleta de lixo, por exemplo, ou tratamento do lixo. Quando há essa associação, haverá a criação de uma pessoa jurídica diferente, que é a pessoa jurídica do consórcio. E essa pessoa jurídica, ela será inserida dentro da administração indireta de cada ente federativo que compõe aquele consórcio público. Portanto, se eu estou falando de criação de uma nova pessoa jurídica, estou falando de administração direta. Nesse caso, aqui o item 4. Ó, vamos para o próximo aqui. Pessoa jurídica de direito público. Opa, já está na minha cabeça a autarquia. Criada por lei. Ela é criada por lei. Autarquia ou fundação autárquica. Com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites. Veja, controle administrativo não significa subordinação hierárquica. A administração indireta não é subordinada à administração direta. Aqui, galera, é a autarquia. Igor, mas você falou que pode ser fundação pública. Veja, se ele diferenciou, ele não traria a mesma coisa aqui. Mas se ele te dissesse que isso daqui era uma fundação autárquica, estaria certo, beleza? Bora só confirmar. Aqui o 3, entidade que o Estado tem o controle acionário
diretamente ou por meio de outra entidade da administração indireta. Aqui, ó, controle acionário significa dizer que que nós temos aqui, ó, a empresa pública. Por quê? Empresa pública, capital é 100% público. Diferente da sociedade de economia mista, que você tem o Estado, a administração pública, vai ter a maioria das ações com direito a voto. Porque a sociedade de economia mista ela só pode adotar uma forma, SA, Sociedade Anônima, Sociedade por Ações. Então, quando eu falo em empresa pública, 100% do capital é público. Cuidado, eu não estou dizendo que 100% do capital vai ser de um único ente federativo ou de uma única entidade administrativa. Nós temos, por exemplo, a Nova Cap aqui no DF, é uma empresa pública distrital. Parte do seu a capital é pertencente é oriundo do Distrito Federal e parte da União. Então veja, dois entes federativos diferentes controlando 100% o capital daquela empresa pública. Isso pode? Pode, viu? Então, portanto, que a empresa pública, item aqui o número 3. E, por fim, entidade que detém patrimônio destinado, patrimônio destinado à realização de certos fins, fundação, que ultrapassam o âmbito da própria entidade, indo beneficiar terceiros estranhos a ela. A fundação, ela tem aqui, uma de suas finalidades é extravasar, ou seja, ela sai do seu campo jurídico e atinge outras pessoas. Por quê? Porque aquele patrimônio é voltado para um fim, geralmente um fim social. Portanto, só confirma o 2. Então, 4132, 4132, gabarito, letra C. Beleza? Entra a nossa munição, nos informa que fechamos com chave de ouro. Sai agora a nossa questão de número 5, entra a nossa frase, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito embaixo do céu. Então, calma, muita calma, que o seu tempo vai chegar. A sua hora irá chegar. E você também, antes da sua hora chegar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, beleza? Se inscreve, falei igual o amapaense agora de novo. Se inscreve aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, a sua curtida, ativa o sininho, porque daqui para 4 de maio nós teremos muitas questões da banca FGV e de constitucional e administrativo para o seu concurso, para ajudar você nessa árdua caminhada que é concurso público. Mudou minha vida, eu espero que mude a vida de vocês. Tamo junto, guerreiros. Força e honra. Vamos nessa.